Olá, sejam bem-vindos ao Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. No programa de hoje, nós recebemos o Francisco Milagres, ele que é fundador e diretor executivo da Mirac Ventures, embaixador da OpenEXO, instrutor e consultor certificado. Milagres, seja muito bem-vindo aqui ao Repórter 360. Obrigado, Daniel, pelo convite e pela escolha aí desse tema, que com certeza a gente tem muito para conversar nesses próximos minutos. É um tema que entusiasma muito o nosso público, que acompanha aqui o Repórter 360 pela tela da TV Banco Paraná, pelos canais digitais da emissora e do programa. Para aquecer motores, Francisco Milagres, conta para nós aí quem é a Mirac Ventures. A Mirac Ventures é uma empresa criada há cerca de 12 anos. Ela foi criada no Brasil e hoje também tem uma base nos Estados Unidos. Ela é formada com parcerias globais focadas em transformação de indivíduos e de negócios para prepará-los para esse futuro cada vez mais incerto e digital e complexo, né? A gente vê, inclusive, nesse momento de pandemia recente, né, que todo mundo dizia que o mundo ia para um lado de tecnologia, a gente ia mudar de comportamento, de processos. Eu já fazia isso há alguns anos atrás, ajudando negócios, inicialmente eu como individualmente como pessoa física e depois como negócio e parceiros ajudando empresas a criarem novos negócios e se desenvolverem e transformarem em um cenário que a gente não sabe quais são as tecnologias ou novas formas que vão existir nesse futuro cada vez mais incerto. Então, eu uso tecnologias, estratégias com parcerias e acesso a venture capital e startups para fazer esse tipo de projeto de transformação no Brasil e globalmente. Vou dar depois alguns exemplos ao longo da nossa conversa. Francisco Milagres, já demos uma bela pitada aí de quem é Mirac Ventures para o nosso público. Agora, queria contextualizar quem é OpenEXO. A OpenEXO é uma plataforma global focada no tema organizações exponenciais, que iniciou no livro chamado Organizações Exponenciais, publicado há cerca de 8 anos, pelo Salim Ismail, que foi um dos autores do livro, que fundou a Singularity University. A Singularity University foi uma universidade criada na base da NASA, lá no Vale do Silício, em 2011, onde eu tive a oportunidade de fazer um programa e depois receber dois convites deles para me conectá-los com eles ao longo de vários anos, né? O primeiro deles, eu fui um dos sócios que trouxe para o Brasil a própria instituição, Singularity University. Depois, com parceiros estratégicos, a gente fez um grande evento e eu vendi essa licença para um grupo educacional de capital aberto no Brasil. E a OpenEXO foi o braço e foi o spin-off criado na época com 150 pessoas, hoje são quase 60 mil ao redor do mundo, que são formados, treinados, certificados e são embaixadores desse tema, que envolve estudar o que existe em comum entre as empresas que a gente chama de exponenciais, a gente vai detalhar um pouquinho mais adiante, e o que essas empresas têm em comum que a gente pode se inspirar e se conectar e aprender para criar negócios mais resilientes e prontos para esse futuro. A OpenExo é essa plataforma que agrega todo mundo. Francisco Milagres, eu não posso deixar de perguntar então para você o que diferencia uma organização exponencial de uma organização tradicional. A palavra é tua. Existem dois aspectos principais, Daniel, quando a gente pensa em uma organização tradicional versus uma exponencial. Exponencial não necessariamente é uma organização que só cresce em uma curva exponencial, como a gente vê muito comumente no mercado, uma referência mais técnica, né? É uma organização que, face os desafios que a gente recebe, um concorrente novo, uma mudança de mercado, uma mudança de perspectiva, uma mudança de cenário completa, como a gente vê nos últimos anos, empresas grandes corporações sofrendo, competindo com pequenas startups ou empresas que surgem do nada e são incubadas e depois crescem e se desenvolvem. Mas a primeira característica é empresas que usam tecnologias alavancadas por dados, que crescem muito rapidamente, se adaptando aos cenários conforme a necessidade e a possibilidade. Então, empresas hoje, como a gente diz, que rapidamente conseguem usar, por exemplo, inteligência artificial para poder mudar seus processos que antes eram lineares e fixos, usando novas tecnologias para adaptarem seus negócios. Outra característica muito comum é empresas focadas no propósito, não necessariamente somente em o que e como elas fazem, mas em por que o negócio delas é importante. A gente chama de propósito transformador massivo. Então, essas são as características principais de uma organização exponencial. Você, como profissional referência, Milagres, uma pessoa que conversa aí globalmente a respeito de tendências de tecnologia, de gestão, eu queria saber agora como você está enxergando todo o cenário da inteligência artificial. Porque, de um lado, nós vemos algumas pessoas sentindo todo aquele tom de ameaça,
Alguns outros falam, escuta, isso é uma continuidade, porque a gente já estava trabalhando com inteligência artificial há algum tempo, né? Então, eu queria entender a tua interpretação aí de todo esse cenário. Eu me recordo muito, Daniel, de uma conversa recente que eu tive com um colega que trabalha como consultor do FBI da Interpol, o Mark Goodman, que ele fala de crimes do futuro, que a gente pensa em tecnologias aplicadas hoje no nosso dia a dia. Quando a gente olha alguma coisa hoje, geralmente no mercado, ou em vídeos, ou em publicações comercialmente, a gente geralmente está olhando de 5 a 10 anos para o passado quando a gente pensa na indústria militar ou de defesa. Ou seja, o que a gente está vendo hoje, em curva de crescimento de tecnologias talvez mais massivamente aplicadas ou disponíveis, como a inteligência artificial, talvez o machine learning, que é a primeira forma como a gente consegue identificar tecnicamente o que a gente chama de inteligência artificial, é alguma coisa que, como você bem comentou, já vem há alguns anos em desenvolvimento franco. Na academia, tem pessoas que estão há 20, 30 anos estudando esse tipo de tema, então não é alguma coisa nova. O que acontece é que isso hoje se tornou alguma coisa muito mais massivo, ou que muitos tecnicamente chamam de mainstream, que é caiu no público, caiu numa forma mais massiva de uso, porque reduziu o custo muito para a aplicação e melhorou a performance e a capacidade de processamento. E a gente muito conecta isso com a visão de negócios, que a gente chama de Lei de Moore. Gordon Moore, que foi um dos fundadores da Intel, ele fala que ele cunhou uma referência num gráfico logarítmico há alguns anos, dizendo que qualquer tecnologia que é alavancada por dados e visão, essa visão de alavancagem exponencial, em média, cresce, dobra a capacidade de processamento a cada um ano e meio, e reduz seu custo à metade, em média, no mesmo tempo. O que aconteceu foi isso. Há alguns anos atrás, tecnologias como adotavam inteligência artificial dependiam de supercomputadores e de grandes equipamentos. Hoje a gente pode ficar aqui em qualquer local do mundo usando equipamentos de alta definição na nossa casa, no nosso qualquer local, processando e disponibilizando imagem e competindo com qualquer grande estúdio de televisão há 20 anos atrás. Se a gente olhar a capacidade de processamento que o homem tinha para colocar o primeiro, para pisar um homem na Lua pela primeira vez, o nosso celular tem pelo menos 1000 vezes mais capacidade de processamento do que a NASA inteira tinha quando o primeiro homem pisou na Lua. Quer dizer, a gente não vai ter uma volta quando a gente pensa em inteligência artificial e, de fato, não é alguma coisa que se espera que reduza de velocidade também. Você é um profissional, Milagres, que fala a respeito da disrupção. Pensa além, gosta do inusitado dentro de uma lógica. Nesse sentido, e você já falou um pouco, queria aprofundar mais. Como que as empresas podem transformar os seus modelos de negócios para um crescimento rápido e escalável, mas pensando dessa maneira disruptiva? Tem duas formas quando a gente pensa muito, Daniel, em desenvolver negócios e permitir que as empresas sobrevivam no longo prazo. E isso é muito ligado, talvez, com uma percepção de como que trazendo uma alusão ao como o corpo humano funciona, né? A gente tem o mesmo hardware há milhares de anos, a gente não passa ou não passou por grandes updates e upgrades, mas quando a gente precisa atualizar o nosso sistema vivo, a gente toma vitaminas, toma os novos comportamentos, altera a forma de se alimentar para poder permitir pequenos avanços no nosso sistema vivo. E quando a gente traz uma novidade para uma organização, para uma empresa, é também assim. É uma inovação incremental, alguma coisa nova que eu permito que uma organização se desenvolva melhor, traga inovação para o seu modelo de negócio. Essa é uma inovação interna, dentro do negócio principal. Porque quando alguma coisa nova traz uma mudança de perspectiva, um novo negócio, uma nova forma de entregar um produto ou serviço, isso causa uma ruptura ou causa uma que a gente chama de disrupção no mercado em como atender um produto ou serviço para um cliente. Isso é o que a gente fala, por exemplo, de modelo de tecnologia ou de inovação disruptiva, alguma coisa que rompe com o status atual. E aí a provocação que eu sempre faço é, quando eu penso em um cliente que quer criar uma inovação e não quer só deixar o motor principal da empresa funcionando, o que que ele precisa fazer para criar novos negócios ou criar novas oportunidades para pensar em duas formas diferentes. Primeiro, é criar novas oportunidades de receita, se alavancando no que ele já tem muito bem. Ele é muito bom, às vezes, em tecnologia, inovação, logística, e na cadeia de suprimentos. Ele cria um time para poder fazer isso, para gerar novas oportunidades ou reduzir custo. Ou uma segunda forma mais arrojada de negócios, Daniel, é como é que eu consigo fazer isso fora da minha empresa, criando um negócio em que eu acorde todos os dias pensando em como atacar meu primeiro negócio e destruir a minha empresa principal. Aí as pessoas se perguntam, por que que eu vou fazer isso
criando alguma coisa para destruir meu motor principal. Porque se eu não fizer isso, algum concorrente vai fazendo. Então, essa é a minha provocação que eu sempre faço para negócios dos mais diversos setores. Vou te dar um exemplo muito clássico aqui, né? Eu tenho um cliente do setor de energia. A gente estava discutindo, por exemplo, como reduzir o tempo de criação de novas ligas metálicas para um tipo de turbina muito específica, que geralmente leva de 5 a 6 anos para você construir uma liga metálica e testar em laboratório para que essa liga esteja pronta para criar uma turbina para colocar no avião. Como é que é possível reduzir esse tipo de tempo de maturação em laboratório de 6 anos para 18 meses? Que era uma sopa liga metálica. Aí ele discutiu isso usando computação quântica, o que há alguns anos era somente ficção científica, e há um ano atrás a gente criou um plano de projeto com 4 doutores de uma grande universidade americana e um time dessa empresa para criar um projeto para o conselho de administração para testar as hipóteses para usar computação quântica para uma superliga metálica. Ou seja, a gente poderia estar falando aqui de um roteiro de ficção científica, mas de fato é o que acontece quando uma empresa não quer desaparecer porque existe alguém fazendo a mesma coisa que ela pode estar pensando. Milagres fazendo um paralelo com os emblemáticos e dramáticos casos aí de Kodak e de Blockbuster, por exemplo. Será que ali faltou um pensamento disruptivo? Na verdade, a história diz que não, Daniel. Quando a gente olha a história, e alguns desses casos são muito conhecidos, quando você traz uma ideia nova para um grupo de executivos, de pessoas, e algumas delas culturalmente são preparadas para viverem num ambiente repetitivo, previsível, e desenhado para acionistas que esperam previsibilidade nos resultados, aquilo que a gente chama cria um sistema imunológico, prepara a empresa para funcionar de forma previsível. O que acontece foi que, em vários casos como esse, as ideias já passaram, as pessoas já ouviram, alguém disse: ah, mas isso não vai funcionar aqui porque a empresa sempre funciona de outra forma e time que está ganhando não se mexe. Então, esse é o ponto. Geralmente, não faltam ideias, não faltam iniciativas, mas talvez faltou uma cultura que permitisse que essa ideia fosse desenvolvida, e permeada. Em muitos desses casos, é muito mais a questão de cultura e pessoas do que efetivamente de falta de ideia e tecnologia, o que é muito mais comum, né? Interessante. E aqui, como você já falou, em cultura, pessoas, você já citou tecnologia, agora você falou um pouquinho de pessoas, mas no todo, que fatores fazem diferença na capacidade de adaptação de uma empresa, na evolução, nos próximos passos que ela possa vir a encontrar? Eu acho que o primeiro passo quando a gente olha é trazer uma diversidade de visões diferentes com relação a gênero, a mercados, a idades de times, de pessoas de times diferentes, quando a gente pensa em criar novos negócios ou questionar o que já é feito numa organização tradicional. Muitas pessoas sempre falam: ah, aquele processo sempre foi feito daquela maneira, eu sempre usei aquela planilha, eu sempre fiz aquele sistema, e nunca ninguém está aberto a questionar. Então, acho que o primeiro ponto dela quando a gente pensa em inovação e capacidade de melhoria de uma organização tradicional, é a questão da insurgência gentil, a questão de, ok, não funciona daquele jeito, por que que não faz daquela forma diferente, mas cria novas formas, e a empresa, e aí o segundo ponto é a cultura do aprendizado e do erro, né? Muitas empresas, elas dizem que são inovadoras e permitem que as pessoas experimentem, mas na hora que alguém é submetido a colocar uma nova ideia e erra, ela é muito mais punida do que beneficiada, às vezes, por um aprendizado no ambiente corporativo. Então, o primeiro deles é criar um ambiente que tenha uma diversidade, para que você possa ser provocado a trazer novas ideias, novas formas de desenvolver tanto uma inovação disruptiva, um novo negócio, como melhorar um processo interno. Eu vou te dar um exemplo muito clássico. Eu tenho um cliente do setor de indústria do vestuário, que na área de acessórios eles começaram a criar um acessório novo. E lá no centro de distribuição em Itajaí, na área de exportação, muito específica, um estagiário que é de uma outra área completamente diferente. Algumas semanas atrás, o líder da produção me disse que ele sugeriu uma nova forma de embalar um produto de forma diferente, que economizou em 30% o tempo de embalagem e separação daquele tipo de produto, que não era um produto normal da linha de produção. Esse estagiário, ao invés de ser punido porque questionou e revisou um processo que era do chefe dele, do coordenador e do diretor da produção, foi agraciado com oportunidade de fazer aquilo em outros processos, porque ele fez aquilo e questionou. Então, acho que essa é a nossa forma, né? Testar, aprender, errar e também usar esse processo para melhorar, não questionando assim, o aprendizado e o erro,
mas usando isso como uma forma de desenvolver e melhorar a cultura das organizações que querem inovar, né? Fica então essa poderosa orientação do Francisco Milagres, para o nosso público que acompanha aqui o Repórter 360 pela tela da TV Banco Paraná e pelos canais digitais do programa e da emissora. Agora nós vamos ao nosso intervalo, em seguida voltamos à edição de hoje do Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. Até já. Olá, voltamos à edição de hoje do Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. Hoje, em conversa com Francisco Milagres, ele que é fundador e diretor executivo da Mirac Ventures, embaixador, instrutor e consultor certificado do Open EXO. Milagres, no final do primeiro bloco agora, você falou muito bem a respeito da importância da valorização e não da punição do profissional, que busca trazer uma inovação, um novo método, ele tem uma percepção e quer fazer aquilo acontecer dentro da empresa. Entretanto, a gente ainda encontra, principalmente empresas menores, empresas maiores com board, com seus conselhos, assim por diante, e governança, isso é mais difícil, mas em empresas menores nós ainda encontramos líderes opressores, muitas vezes sargentões, aqueles caras ou aquelas mulheres que lidam muito com até o microgerenciamento. Como superar essa dificuldade que ainda vemos acontecer no mercado, Milagres? Isso é muito comum quando a gente pensa naquela questão de ameaça que essas pessoas sentem, em que a função delas pode ser substituída, seja por tecnologia ou por pessoas que lidam muito bem com novas formas de negócio, de trabalho e tecnologias. Isso é muito comum, por exemplo, quando a gente vê organizações que se desenvolvem muito rapidamente e mudam a forma de trabalho, em que, por exemplo, alguém novo vem de um setor diferente, ou alguém recém-formado traz conhecimentos de mercado muito jovem, por exemplo, e questiona uma forma de trabalho, às vezes traz muito boas ideias, ou eventualmente não traz a boa ideia, mas traz o questionamento, a oportunidade de reflexão sobre alguma coisa que já é feita, e aquele gestor, aquela gestora falam, ah, sempre fiz daquele jeito, a empresa é minha, isso funciona há dezenas de anos, eu não vou permitir que alguém que é recém-formado entre questionando o meu processo e a minha forma de atuação, né? Então, é questão de cultura, né? A gente sempre fala, quando pensa nas competências para o futuro, né, Daniel? Eu estava discutindo hoje de manhã, numa outra entrevista para a rádio, a gente questionando, né? Se existir, por exemplo, uma forma de que tudo que a gente faz hoje for substituído por máquinas, por equipamentos, quais as competências que eu preciso me desenvolver do meu lado, eu preciso treinar e preparar eventualmente meus funcionários e meu filho, por exemplo, para estar pronto para o mercado de trabalho, se as máquinas substituírem isso, né? Então, gestores como esses precisam criar novas competências de capacidade de resolver problemas com outras pessoas, porque não é só com máquinas, capacidade de criatividade, novas formas de executar o que ela faz e principalmente empatia, né? Ou seja, como que um ser humano espera que outras pessoas lidem com outro ser humano. Então, eu me lembro que uma amiga minha falava que a gente deve esperar que as máquinas sejam menos humanas e que os humanos sejam menos máquinas nessas relações. Então, o microgerenciamento é uma das características, talvez é um dos sintomas quando alguém se sente ameaçado por esse tipo de mudança cada vez mais comum. Eu complemento aqui com o título do livro do presidente da Northeastern University, Joseph Aoun, o nome dele, aquele livro chamado Robot Proof, que infelizmente não tem uma tradução para o português. Agora, a prova de robôs que ele traz no livro é genial, porque o pensamento dele é exatamente o que é do homem para o homem, o que é da máquina para a máquina. E Exato. nesse sentido, buscando o que nós já falamos um pouquinho de inteligência artificial, você trouxe uma ótima contextualização ali no primeiro bloco. Queria saber, a gente pode aprofundar em aplicações, tendências por setor? O que você acha? Existem várias formas quando a gente tem pensado hoje em aplicar inteligência artificial por setores, Daniel, e eu vejo muito que existem diversos setores que hoje eu tenho questionado e ajudado os setores mais diferentes áreas. Vou dar um exemplo muito específico. Eu trabalhei numa grande consultoria e a gente chamava o departamento jurídico de departamento de prevenção de vendas. Porque sempre quando alguma coisa caía num advogado, ele sempre dizia que não podia fazer aquilo. O meu advogado, eu sempre converso com ele que eu vou fazer, eu só preciso que você me diga o que eu preciso fazer para conhecer e gerenciar o meu risco num cenário cada vez mais complexo, e digital.
E aí uma das profissões, que eu vou trazer um grande exemplo aqui, que mais tem sofrido transformações e vai sofrer muito, por exemplo, a questão legal, questão jurídica, tanto no aspecto de manter a velocidade do que os advogados, do que a questão legal precisa ter de atualização, como também os advogados entenderem que grande parte do que eles fazem pode ser substituída pelo aprendizado de máquina, que pode, por exemplo, olhar o acumulado de jurisprudência, de teses e de aspectos discutidos globalmente, e é impossível, humanamente impossível, uma banca se manter atualizada de todos os aspectos que diariamente são publicadas numa região ou por um tema específico. Então, se a gente pensar em qualquer negócio hoje, setor, seja jurídico, técnico, tecnologia, se eu precisar criar uma forma de aprendizado para acumular um conhecimento que humanamente é impossível, a tecnologia, inteligência artificial, por exemplo, pode naturalmente ajudar muito a desenvolver. Eu vou dar um outro exemplo muito clássico, né? Eu tenho um colega que é sócio de uma aceleradora de startups comigo, e ele, há alguns anos, recebeu uma demanda de um grande cliente dele para dobrar a capacidade de produção para entregar um componente plástico para caminhões. E ele falou, cara, eu não tenho condições de dobrar a minha linha de produção, exceto se você me adiantar uma capacidade de compra para eu poder dobrar minha produção com equipamentos e com pessoas. Ele recebeu, obviamente, um não. Ele investiu em tecnologia, inteligência artificial, um time digital, ele multiplicou o faturamento dele e não multiplicou, não cresceu da mesma forma a equipe e o número de equipamentos. Hoje ele tem capacidade de entrega 3 vezes maior quando a gente pensa em negócios e produção. E ele criou uma startup na borda da empresa da indústria dele, que é tradicional, de produção de plásticos e de componentes automotivos, para fazer isso para outras empresas. Então, é uma empresa que usa uma tecnologia e startups e um time completamente fora da empresa dele principal para criar novas formas de fazer negócio no modelo tradicional de indústria de produção e de manufatura, né? Quer dizer, qualquer setor hoje é passível de transformação e usar inteligência artificial. É só como que a gente usa dados e inteligência e o volume de informação para transformar o negócio. O colunista aqui do nosso Repórter 360 da área de varejo, o José Henrique Rodrigues, ele que é diretor da Brainbox, ele, Milagres, ele trouxe uma reflexão maravilhosa para nós esses tempos aqui em relação à situação de tendências do varejo. E ele muito bem falou o seguinte: a gente não pode falar só em tendências enquanto a gente ainda tiver pendências. Então, passam-se anos em novas tendências e ainda existem pendências a serem ali resolvidas. Ele muito gentilmente creditou uma outra pessoa sobre esse dizer, mas eu trago aqui como algo dele. Nesse sentido, eu queria te perguntar: pendências e tendências dentro da transformação digital e inovação em 2024. A palavra é sua, Milagres. Eu vejo duas linhas diferentes. As pendências são o que garantem que o negócio continue funcionando e que mantém uma linha previsível de manter negócios funcionando, não necessariamente tentar destruir o que já existe, né? Não existe terra arrasada ou redesenhar tudo. A inovação destrutiva, como alguns profissionais sempre falavam, né? Matar tudo que existe e criar o novo. Mas quando a gente pensa em futuro e negócios, eu, por exemplo, estava discutindo com um cliente que ano passado em tecnologia faturou 900 milhões e estou ajudando ele a desenvolver o planejamento estratégico. Quando a gente pensa em futuro, não necessariamente a gente pensa só em tendências, porque quando a gente pensa em tendência, geralmente a gente vai projetar num Excel ou numa planilha a linha e a gente tenta olhar onde aquela linha vai sair, projetando aquela linha no futuro. Quando a gente pensa em futuros e formas de gerar negócio olhando para frente, não é só tendência, é sinais. Então, o que que eu faço? Ao invés de olhar tendências que tem uma linha fixa, ou várias linhas, ou pontilhados, eu vou apontar para o futuro e entender, por exemplo, quais são os sinais que apontam para daqui a 5 a 10 anos que o setor A, B ou C vai me apontar para o futuro, tentando olhar uma lente para o futuro. E aí, eu vou criar aquela linha baseada em estratégias, tecnologias, novas formas de negócio, para eu tentar desenhar a minha linha, seja ela eu liderando o mercado, por exemplo, como um first mover, que eu vou tomar uma decisão de movimentar e eu ser o inovador, eu vou liderar aquilo, ou eu vou encontrar alguém que está desenhando aquela linha em desenvolver um setor e seguir aquilo. Por exemplo, dos negócios criados por Elon Musk. Há alguns anos atrás, se a gente pensasse que alguém diria que a gente teria acessível por quase R$ 3.000 a possibilidade de comprar um equipamento para conectar pelo satélite em qualquer local do planeta. E eu, por exemplo, aqui da uma fazenda no interior do Espírito Santo, que é onde eu estou, me conectar
pagando cerca de R$ 1.000 para ter uma velocidade de 10 megabits por segundo, alguém diria que eu sou maluco. Mas isso já é possibilidade usando o Starlink do Elon Musk. Então, ele olhou uma tendência, ele olhou um sinal futuro e criou uma tendência de tecnologia. Acho que esse é um ponto, né? Tendências, quando a gente olha negócios que estão funcionando não com eficiência e resolve, mas não tendências, mas sim sinais para o futuro, e aí onde eu aponto e como eu quero resolver aqueles processos, depois criando a linha que aponta para os sinais nos futuros possíveis dos negócios. Francisco, chegamos agora ao último minuto do programa. Eu gostaria muito que você deixasse um recado aqui para como gestor ser exponencial. Eu faço uma provocação, talvez uma das formas que eu mais gosto é compartilhar conhecimento e trocar com pessoas que têm interesse em conhecer esses modelos. E uma das formas que eu faço bastante, Daniel, é quem quiser conhecer um pouco mais dessa forma de fazer negócio, a gente criou, inclusive, um estudo que acompanhou ao longo dos últimos 7 anos 100 empresas de capital aberto, as 100 maiores empresas da Fortune. A gente criou um ranking lá do primeiro livro, Organizações Exponenciais. Saiu uma nova versão do livro. Recentemente, eu sou um dos curadores desse livro globalmente. A gente lançou um grupo de 200 pessoas. E quem quiser, por exemplo, entender como que a sua empresa, o seu negócio, a sua startup se posiciona num ranking como esse, pode entrar nas minhas redes sociais, fmilagres ou milagres.com. Acho que o nome é fácil, entrar em ali tem o ranking exponencial do quociente exponencial. Você preencher, você consegue trocar ideia, preencher e comparar como é que uma organização tradicional se compara com uma organização exponencial. Então, acho que fica esse canal aberto, quem quiser acompanhar esses conteúdos e eventos em breve aí, sempre falando desse tema, eu fico à disposição para poder trocar ideias com quem tiver negócios, sejam eles tradicionais ou já exponenciais. Francisco Milagres, fundador e diretor executivo da Mirac Ventures, embaixador, instrutor e consultor certificado do Open EXO. Uma honra recebê-lo aqui no Repórter 360. Sabe que as portas da casa estão sempre abertas para a gente conversar. Excelente. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Foi um prazer. A satisfação é nossa. Assim encerramos a edição de hoje do Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. Acompanhe também os nossos conteúdos pelo repórter360.com.br. Muito obrigado pela audiência e até o próximo fim de semana. Tchau!